Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que opera nos bastidores, mas que é fundamental para evitar que a gente fique no escuro, a norma IEC 61850. Vamos entender como essa espécie de linguagem universal está deixando nossa rede elétrica muito mais esperta, rápida e, o mais importante, super confiável. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que é o centro de tudo. Pensa só, acontece uma falha na rede elétrica. Como é possível detectar e isolar essa falha quase que instantaneamente para que ela não vire um apagão em cascata? A resposta está na velocidade. E é exatamente esse o desafio que a gente vai desvendar. Antes da IEC 1850, uma subestação elétrica era, sem exagero, uma verdadeira torre de Babel. Cada equipamento de um fabricante diferente falava um idioma próprio. A comunicação era um caos completo e ineficiente. E olha só, essa imagem aqui resume perfeitamente o antes e depois. Na esquerda, o cenário antigo. Um monte de protocolos diferentes, uma fiação física complexa para cada sinal, o que significava quilômetros de cabos e uma comunicação que era lenta e toda picotada. Já na direita, a organização. Um único padrão para todo mundo, rodando numa rede Ethernet simples e barata. O resultado? Muito menos cabos e uma comunicação integrada e veloz. A diferença é gritante, né? E a grande heroína que chegou para colocar ordem nessa bagunça foi a norma IEC 61850. Ela funciona como um tradutor universal, garantindo que todos os dispositivos, não importa a marca ou o fabricante, finalmente falassem a mesma língua. E aqui está o pulo do gato. É muito importante entender que a IEC 61850 não é só um protocolo, ela é uma norma completa. Isso quer dizer que ela não dita só como a comunicação acontece, mas também define como as informações são organizadas, como os dados são modelados e até como a própria arquitetura da subestação deve ser pensada. É um manual de instruções completo. E para conseguir organizar tudo isso, a norma foi bem esperta. Ela divide a subestação de um jeito lógico em uma hierarquia com 3 níveis de inteligência. Pensa numa pirâmide que funciona de baixo para cima. O fluxo da informação é sempre de baixo para cima. Tudo começa lá na base, no nível de processo. É o chão de fábrica, onde os equipamentos como sensores e disjuntores coletam os dados brutos, corrente, tensão, etc. Esses dados sobem para o nível de BAE, que é tipo o cérebro da operação. Lá, os dispositivos eletrônicos inteligentes, os IEDs, como os relés de proteção, analisam tudo e tomam as decisões. E lá no topo, no nível de estação, ficam os sistemas escada, a central de comando, onde os operadores humanos conseguem monitorar e controlar a subestação inteira. É uma estrutura super lógica e eficiente. Bom, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos para a parte mais eletrizante. Como é que esses dispositivos inteligentes conversam entre si, principalmente na hora do aperto, quando cada milissegundo faz toda a diferença? Porque, vamos combinar, numa falha elétrica não dá tempo para burocracia. A comunicação não pode passar por um servidor central, não pode ficar numa fila de espera. Ela precisa ser direta e imediata, quase como um grito de alerta que todo mundo ouve ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que a mágica acontece. O que a gente está vendo é a famosa comunicação GUSE em ação. Funciona assim. Passo 1, um relé de proteção detecta uma anomalia, tipo uma sobrecorrente. Passo 2, ele não pensa 2 vezes, ele imediatamente grita uma mensagem GUSE na rede. E passo 3, o disjuntor que precisa atuar ouve esse grito e na mesma hora age, abrindo o circuito para isolar o problema. E o mais incrível é o tempo que tudo isso leva. A gente está falando de milissegundos. É literalmente mais rápido que um piscar de olhos. É essa velocidade que protege equipamentos que valem milhões e, claro, que mantém a estabilidade de toda a rede. É o que separa um pequeno susto de um grande apagão. Então, depois de ver tudo isso funcionando na prática, qual é o impacto real dessa tecnologia no nosso dia a dia? Vamos amarrar os principais benefícios agora. O grande lance da IEC 61850 é que ela transforma a subestação, que antes era uma coleção de peças isoladas, em uma rede inteligente, numa equipe que joga junta. Os dispositivos trocam informações em tempo real, tomam decisões de forma autônoma e fazem o sistema todo funcionar de um jeito integrado. O resultado final é um sistema elétrico muito mais rápido, confiável e até mais simples e barato de se construir. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nós vimos o poder da IEC 6150 em uma única subestação. Agora, imaginem o potencial disso quando a nossa rede elétrica inteira, de ponta a ponta, for capaz de pensar e de reagir nessa mesma velocidade.
As possibilidades para um futuro com uma energia mais segura e inteligente são simplesmente enormes.